Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo desse amor intratrinitário. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Então, queridos, esta aula se dá logo depois da nossa aula online, onde o intuito desta aula online seria de poder tirar dúvidas sobre temas que são muito importantes da Mariologia. Mas nós vamos continuar e vamos avançar um pouco hoje sobre a Mariologia, o estudo de Maria no Evangelho de João, que é muito lindo. Peguem, por favor, na página 63 e me acompanhem. Diz assim: no Evangelho de São João, duas são as passagens diretamente ligadas a Maria. João 12, 2, do 1 ao 12, e Calvário, João 19, 25, 7. É preciso levar em conta os pontos de contatos que essas passagens têm entre si e o lugar que ocupam no Evangelho de João. Caná e Calvário aludem à função de Maria na hora de Jesus, aquela hora que ele teve sempre diante de si a cruz gloriosa e salvífica. Nos dois momentos, o evangelista a chama de a mãe de Jesus. Jesus a chama de mulher. Há aqui uma referência a Gênesis 3,15. Na nova criação que começa em Cristo, o novo Adão é Cristo e Maria é a nova Eva. E aqui está pedindo para confrontar Redemptoris Mater de João Paulo II, número 24. Para o evangelista João, Caná e Calvário são os momentos mais significativos do ministério de Jesus. Num faz o primeiro milagre, que inaugura a vida pública. No outro, tudo se completa. Caná é o símbolo não só do banquete eucarístico, mas também das núpcias escatológicas de Deus e da humanidade, que a Eucaristia significa e prepara. A intercessão eficaz da mãe de Jesus em Caná é sinal e prelúdio de sua intercessão no céu. Depois, separada do seu filho durante a vida pública, Maria o encontra no Calvário. Ao morrer, Jesus lhe confia a última missão. João 19, do 25 ao 27. Na pessoa do discípulo predileto, Maria torna-se a mãe de todos os discípulos do Salvador. Aqui eu queria precisar 3 pontos com vocês, sem me alongar muito. Aqui no primeiro, João 2, do 1 ao 12, nós temos o tema muito bonito das bodas de Caná. Vocês sabem que não ter vinho na Escritura é não ter motivo de festa, porque o vinho é significado do Messias que virá e da salvação. E Maria diz assim lá no versículo 3, ora não havia mais vinho, pois o vinho do casamento havia acabado. Então a mãe de Jesus disse, eles não têm mais vinho. Respondeu-lhe Jesus, que queres de mim, mulher? Interessante, mulher, Eva. É nova Eva. Maria é a mãe dos viventes. Em hebraico, Eva significa mãe dos viventes. E no João 19, 25, 27, quando entrega Jesus como mãe a João, diz assim,
Jesus então, vendo a sua mãe perto do discípulo que amava, disse: mulher, de novo, eis o teu filho, mulher. Depois disse ao discípulo: eis a tua mãe. E a partir dessa hora, o discípulo a recebeu em sua casa. E aqui, no grego, significa receber em casa, significa recebeu entre as suas coisas. Por isso que quando a gente faz a consagração a Nossa Senhora, diz: guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Coisa no sentido de pertencer à família de Maria. Não coisa material, coisa de pertença. E nesse sentido nós entendemos então que ao levar a sua casa, Jesus assume Maria como mãe. E porque Maria nos faz também irmãos, porque Jesus Cristo, se fazendo homem, assume a nossa humanidade. Muito lindo, né? Então está aqui esses dois textos: não ter mais vinho, mulher, a nova Eva. Eu não quero me alongar aqui, que nós vamos ver o progresso histórico dessas afirmações. Na próxima aula online podemos também discutir sobre isso. Depois aqui tem alguns adendos interessantes. As 7 palavras de Nossa Senhora, na página 65, por favor. Os evangelhos nos guardaram 7 palavras de Nossa Senhora. 2 dirigidas ao anjo por ocasião da anunciação. Como se fará isto? Pois não conheço homem. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. 2 dirigidas a Isabel quando a visitou. Em primeiro lugar, para saudá-la, entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria. O evangelista não registra que expressões usou em sua saudação. Depois, para louvar o Senhor. A minha alma engrandece ao Senhor. 2 dirigidas ao filho. A primeira, no templo em Jerusalém: meu filho, que nos fizestes? Eis que teu pai e eu andávamos à tua procura, cheios de aflição. Depois, a segunda em Caná da Galileia, por ocasião do casamento. Acabamos de estudar. Eles não têm mais vinho. Uma dirigida aos servidores do casamento de Caná. Fazei o que ele vos disser. Temos aqui também as 7 dores de Nossa Senhora. Lendo o Evangelho e acompanhando os passos de Jesus, o povo acostumou-se a ver a seu lado a presença discreta e silenciosa de sua mãe. Descobriu, por exemplo, que ela participou de perto de seus sofrimentos redentores. Passou então a chamá-la de Senhora das Dores, Nossa Senhora das Dores, especialmente sensibilizando por algumas situações que ela viveu. E aqui tem as 7 dores de Nossa Senhora. A profecia de Simeão no Templo de Jerusalém, a perseguição de Herodes e a fuga da Sagrada Família para o Egito, a perda do menino Jesus aos 12 anos, os sofrimentos de Jesus no Calvário, a morte do seu filho na cruz, a acolhida do corpo de Jesus descido da cruz, a deposição do corpo de seu filho no sepulcro. Muito embora isso seja, assim, bem resumido, mas para nossa meditação sobre Nossa Senhora nas Dores. Depois tem aqui na página 67 os imprevistos de Maria. O evangelista Lucas narra que, terminada a sua missão junto a Maria, o anjo afastou-se dela. A partir daí, a mãe de Jesus passou a viver na fé, merecendo justamente por isso um elogio de Isabel. Bem-aventurada és tu que creste. Os evangelistas testemunham alguns dos imprevistos vividos por Maria. A visita do anjo em Nazaré, o nascimento de Jesus numa estrebaria, canto dos anjos e a visita dos pastores, a visita dos magos do Oriente, a espada predita por Simeão, a fuga
para o Egito, a perda de Jesus quando estava com 12 anos, a paixão, morte, ressurreição e ascensão de Jesus. E agora nós vamos estudar o capítulo 12 do Apocalipse. De en passant também, porque depois tudo isso nós vamos sistematizando, porque nós vamos fazer um percurso histórico da Mariologia. Apocalipse 12, página 68, 69. O capítulo 12 do Apocalipse é um texto misterioso e obscuro, já que revestido de muitos símbolos. Uma mulher vestida de sol, com uma coroa de 12 estrelas na cabeça, dá à luz um filho que o dragão quer devorar. O filho é arrebatado para junto de Deus e ela foge para o deserto. O gênero profético mistura aqui os acontecimentos e as profecias. A mulher do Apocalipse é antes e acima de tudo a igreja, o povo de Deus, mas é aceita por muitos exegetas a ideia de que esse capítulo se refere também a Maria. É muito comum na Bíblia um texto referir-se às duas realidades ou até três. O capítulo 6 do Evangelho de João, por exemplo, refere-se ao mesmo tempo ao maná, à fé e à Eucaristia, porque essas realidades correspondem a um mesmo desígnio de Deus. Os que aceitam que este capítulo se refira também a Maria, Apocalipse 12, lembram que João fez referência à mulher como a mãe do Messias. Ora, qualquer cristão do final do século I não se reportaria à mãe de Deus e do Messias sem pensar em Maria, a mãe de Jesus. É óbvio que o texto também é mariológico. A mulher vestida de sol lembraria Maria ao pé da cruz. No momento em que Jesus entregava-se nas mãos do Pai, a comunidade estava representada por sua mãe, que recebeu nova missão: ser mãe do discípulo amado, que por sua vez ali representava os discípulos de Jesus. A mulher vestida do sol é Maria, a cheia de graça. O sol na Bíblia é o símbolo de Deus. Maria foi totalmente envolvida por seus favores. A mulher que gera o filho é Maria, que deu à luz Jesus em Belém. Os sofrimentos dessa mulher lembram o caminho de fé de Maria, proclamada bem-aventurada por Isabel, justamente porque acreditou em Deus, capaz de realizar o que parecia impossível. Proclamada bem-aventurada pela Igreja, porque caminhou na escuridão da fé. A mulher que foge para o deserto lembra Maria, que pertencia à comunidade de Jerusalém, perseguida após a morte e ressurreição de Cristo. Enfim, a mulher revestida do sol, que tinha luz debaixo de seus pés e estava coroada de estrelas, é Maria, glorificada, moradora do novo céu e da nova terra, já presente, pois, na Jerusalém celeste. Não há mais lágrima nem morte. Depois de lembrar que a cena descrita nesse capítulo corresponde a Gênesis 3, 15 e 16, e que a mulher representa o povo santo dos tempos messiânicos, uma nota da Bíblia de Jerusalém observa, e eu queria que vocês prestassem muita atenção aqui, na nota. É possível que João pense também em Maria, a nova Eva, a filha de Sião, que deu nascimento ao Messias. Para a liturgia, a mulher vestida de sol que mora no céu de Deus é Maria, imagem do que a igreja é chamada a ser. Naquela mulher, a igreja se vê a si mesma, chamada a gerar o Cristo na história em meio a inúmeras dificuldades. Quero dizer que essa leitura se refere a Maria, porque Maria é imagem, tipo profético do que a igreja foi e é,
enquanto mistério de Deus no mundo. E nós vamos também, vocês têm um trabalho para fazer sobre a Lumen Gentium, o que diz de Maria, não é? O mistério de Maria ilumina o mistério da Igreja. Maria na Bíblia, vamos concluir aqui. Maria tem na Bíblia um lugar modesto quando aparece, porque sempre aparece em função de Cristo e não por si mesma. Sua importância consiste justamente na intimidade das ligações com Jesus. Se fizermos um balanço dos dados da Sagrada Escritura, sobre ela vamos ver um núcleo de dados claros e diretos. Quais são esses dados? Página 69. Maria é santa, virgem e mãe do Salvador. Entre todas as criaturas, somente ela esteve presente nos momentos fundamentais da história da salvação. Trata-se de uma presença discreta e, no mais das vezes, silenciosa. Está sempre pronta a acolher os desígnios de Deus. Um conjunto de indicações, numa visão geral, vemos que ela assume tarefa semelhante à de Eva e de Abraão, tornando-se, com seu sim, faça-se em mim segundo a tua palavra, a acolhedora da palavra que gerou a vida, a mãe de um grande povo. Cabe à Igreja, isso é verdade, teologia, e o povo de Deus, continuar descobrindo o papel e a missão de Maria, meditando em seu coração tudo aquilo que lhe foi revelado. Então aqui nós terminamos com a história de João. Não se preocupem, darei um pequeno guia de estudo, uma perguntinha não para entregar, mas para vocês irem no ponto, para sintetizar na cachola e no coração. Depois temos o capítulo 5, 2000 anos de história, um longo caminho para conhecer Maria. Maria está presente na missão da Igreja. Essa presença encontra múltiplos meios de expressão. Então, na página 72, nós vamos começar a ver como foi formulando o conhecimento e o mistério de Maria. Vamos lá. Página 72. Depois de nos ter falado muitas vezes e de muitos modos pelos profetas, Deus nos falou pelo seu Filho, crucificado, morto e sepultado. Jesus ressuscitou, subiu aos céus e enviou-nos o Espírito Santo. Depois disso, muitos empreenderam compor uma história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos transmitiram aqueles que foram, desde o princípio, testemunhas oculares e que se tornaram ministros da palavra. Como resultado desse esforço, e especialmente da ação do Espírito Santo, temos os evangelhos, os Atos dos Apóstolos, as cartas e o Apocalipse. Com a morte do último apóstolo, concluiu-se a revelação. A Igreja passou a ter em mãos um tesouro de valor inestimável, que deveria ser repartido com todos os homens e mulheres, de todos os tempos e lugares. O Espírito Santo, autor principal dos livros sagrados, recorda-nos tudo que Jesus havia ensinado e faz com que a Igreja tire do seu tesouro coisas novas e velhas. É por isso que continuamente surgem novas luzes sobre os ensinamentos de Jesus e, consequentemente, ganha novos contornos o rosto de Maria. Se a revelação conclui-se com a morte de João, esse tesouro da revelação é tão profundo que nós sempre temos algo novo para conhecer. E nesse caso, sobre Maria também, conhecer, viver, celebrar, rezar. O século II, aqui página 73. Os documentos do século II são poucos. Os tempos eram de expansão da Igreja e também de perseguição e martírio. Santo Inácio de Antioquia, segundo sucessor de São Pedro em Antioquia,
morto entre 107 e 110, em suas cartas escritas no navio, enquanto era conduzido preso para Roma, afirmou que Cristo é da estirpe de Davi e de Maria. Verdadeiramente nasceu e comeu e bebeu. Verdadeiramente foi crucificado e morreu. O evento salvífico de Cristo apoia-se na real maternidade de Maria. A concepção virginal de Jesus, seu nascimento verdadeiro e a morte de cruz são três imensos mistérios que se realizam no silêncio de Deus. Que lindo, não? Carta aos cristãos de Éfeso. São Justino, que havia procurado na filosofia um sentido para a vida, encontrou-o no cristianismo, única filosofia e segura e proveitosa, diz ele no diálogo com Trifão. Defendeu a concepção virginal de Jesus, que, embora atestada no Evangelho, era contestado por contemporâneos seus. Foi o primeiro a destacar o paralelo entre Eva e Maria na história da salvação. O conceito de nova Eva nasce com o Sr. Justino, e aprofundado depois, paralelo desenvolvido mais tarde por Santo Irineu. Foi ele que fez o destaque, Santo Irineu no século 202. Para Irineu, entre Eva e Maria havia um paralelo e um contraste. Nos dois casos, uma mulher tomou uma decisão que teve consequências para toda a comunidade. Eva desconfiou de Deus e lhe desobedeceu, enquanto Maria acreditou e lhe obedeceu. O resultado foi, de um lado, o pecado e a morte, de outro, a salvação e a vida. Maria é a nova Eva. Isso aprofunda Santo Irineu, o que Justino já havia destacado. No proto-evangelho de Tiago, entre 150 e 200, um apócrifo, escrito no Egito, este livro que descreve a vida de Maria, que a igreja acolhe alguma coisa. Por exemplo, nele encontramos os nomes dos pais de Maria Santíssima, Joaquim e Ana, escrito com muita imaginação e fantasia. Teve grande repercussão na Idade Média, influenciando a devoção e a arte populares. Aqui tem Nossa Senhora com São Joaquim, Nossa Senhora com Santa Ana, belas imagens para a gente curtir. O século III, página 75. Orígenes, 253, foi um dos primeiros a chamar Maria de Theotokos, Mãe de Deus, no ano 243. Ela é o modelo perfeito de discípulo. É preciso imitar Maria, a fim de que Cristo nasça em nós. Orígenes. E agora um papiro do século III, egipciano, do ano 200, encontrado em 1917, contém uma bela e expressiva oração a Maria, referindo-se a ela como Theotokos, Mãe de Deus, demonstrando que esse título já era comum nas primeiras comunidades cristãs antes do concílio de Efésio. Essa invocação, sem dúvida, é a das mais velhas sobre Maria. Sobre a tua misericórdia, nós refugiamos, Mãe de Deus. Não deixeis de considerar as nossas súplicas em nossas dificuldades, mas livrai-nos do perigo, única, casta e bendita. Subtum presidium em latim. O século IV, amados, vamos lá na página 75. No início do século IV, o imperador Constantino deu liberdade ao culto aos cristãos no Edito de Milão, no ano 313, cessando assim com as perseguições. Começaram então na Igreja as dificuldades internas por causa de posições teológicas diferentes ou até opostas. Nesse período, que contribuiu para desenvolver o conhecimento a respeito de Maria, foi a necessidade, por meio de sínteses exatas e objetivas, haver clareza na natureza de Cristo. Quem é ele realmente? Somente assim a Igreja poderia responder às afirmações heréticas.
Os concílios de Nicéia, de 325, e Constantinopla I, 381, Éfeso, de 431 e Calcedônia, definiram que em Cristo há uma pessoa e duas naturezas, a divina e a humana. Ele é Deus e homem. Maria, como mãe de Jesus, é mãe do Filho de Deus, é mãe de Deus. Viramos página 76. Na imensa obra dos padres da Igreja, as páginas marianas não são muito numerosas, mas as que foram escritas testemunham seu interesse e amor por Maria. Por exemplo, São Basílio Magno, que morreu em 369, defendeu a virgindade de Maria. Santo Efrem, monge diácono, contemplou Maria com um olhar profundo e concreto e compôs poemas para serem cantados pelas crianças, como esse: Tua mãe, Senhor, ninguém sabe chamá-la. Ninguém sabe chamá-la. Vamos chamá-la de virgem? Mas eis o seu filho. Esposa? Mas nenhum homem a conheceu. Se é difícil descrever a tua mãe, quanto não será difícil, então, te descrever. Já São Gregório de Nissa, aproximadamente no século IV, morreu em 394, destacou que a resposta que Maria deu ao anjo na Anunciação, como se fará isto, visto que não conheço homem, era uma expressão do voto de virgindade que teria feito. Digamos em alta voz, diz Gregório, segundo as palavras do anjo, alegra-te tu que tens o favor de Deus, o Senhor está contigo, de ti nasceu aquele que é perfeito em dignidade e no qual reside a plenitude da divindade. Alegra-te tu, que tens o favor de Deus, o Senhor está contigo, com a serva, o Rei, com a Imaculada, aquele que santifica o universo, com a bela e mais bela dos filhos dos homens, para salvar o homem, feito à sua imagem. Página 77. Epifânio, bispo de Salamina, no Chipre, acrescentou aos títulos de Teotocos e Sempre Virgem o de Mãe dos Viventes, Nova Eva. Eva é Mãe dos Viventes, em oposição ao papel desempenhado pela primeira Eva, ou traduzindo, pela primeira Mãe dos Viventes. Santo Ambrósio, que morreu em 397, apresentou Maria como modelo dos jovens que, pela virgindade, consagraram-se a Deus. A vida de Maria representa para vós a imagem da virgindade. Nela, refugie como no espelho a beleza da castidade e o modelo das virtudes. Em vossa vida, procurai exemplos lá onde o ensinamento do bem vos faz ver claramente aquilo que deveis corrigir, que deveis imitar, que deveis manter. Século V e VI, página 77. Santo Agostinho, o Grande, morreu em 430. Maria é a mãe de Cristo e a Igreja é a mãe dos membros de Cristo. Se Cristo é a cabeça do seu corpo, Maria é o membro mais santo, mais eminente deste. Maria concebeu o Filho de Deus, a Palavra de Deus, mas o concebeu antes de tudo no seu espírito e só depois em seu ventre. É interessante essa fórmula agostiniana, que Maria concebeu antes no coração, no espírito, e depois no ventre, porque disse, faça-se em mim, aceitou a vontade de Deus, influenciará toda a tradição posterior. Ó Mãe, amamenta o nosso alimento, amamenta o que veio do céu, e é colocado na manjedoura como o feno dos animais. Amamenta aquele que te fez para formar corpo em ti. Sua concepção
te doou o dom da fecundidade, e seu nascimento não tirou de ti a honra da virgindade. Em 431, no concílio de Éfeso, o título de Theotokos, Mãe de Deus, tornou-se oficial, parte integrante da doutrina e do ensino da Igreja. O concílio aprovou a tese de São Cirilo de Alexandria sobre a união hipostática da natureza humana de Jesus com a pessoa divina do Verbo. Isto é, Jesus Cristo é perfeito Deus e perfeito homem, de natureza igual à do Pai na virgindade e a nossa na humanidade. Essas duas naturezas estão intimamente unidas em sua pessoa. Se as duas naturezas estão assim unidas, Maria com propriedade pode ser chamada de Theotokos. E aqui tem a homilia de São Cirilo de Alexandria, na igreja Santa Maria em Éfeso. Adoramos a indivisível Trindade, glorificamos Maria, sempre Virgem, isto é, a Santa Igreja. Alegra-te, Maria, Mãe de Deus, tesouro digno de ser venerado pelo mundo inteiro. Luz sem ocaso, templo que não desmorona e que contém aquele que nada pode conter. Mãe e Virgem, por ti a Trindade é santificada, por ti a cruz é venerada em todo o mundo, por ti o céu se regozija, por ti se alegram os anjos e os arcanjos, por ti os demônios são debelados, por ti o tentador é precipitado do céu, por ti a criatura decaída foi elevada até o céu, por ti o mundo inteiro, dominado pela idolatria, chegou ao conhecimento da verdade. Por ti o santo batismo é recebido por aqueles que creem. Por ti as igrejas foram fundadas em todo o mundo. Por ti os povos todos são levados à conversão. E aqui tem uma nota. Essa definição Maria, Igreja, que é uma das ideias fortes desse hino, é comum aos santos padres, na Sagrada Escritura, Apocalipse 12, que já estudamos, e nos ícones. Nós chamamos também a Igreja com o nome de Maria, diz um texto atribuído a Santo Efrem. Continuamos no final da página 78. Em Roma, no ano 432, o Papa Sisto III começou a construir a Basílica de Santa Maria Maior, a mais antiga igreja do Ocidente, dedicada à Santa Virgem. Quis que essa igreja fosse um canto de louvor e ação de graças ao Senhor, pela solene proclamação do dogma da maternidade divina de Maria Santíssima, ocorrida no ano anterior em Éfeso. Página 79. No Oriente começou a ser cantado o hino Akatistos, palavra grega que significa não sentado, de pé. Trata-se do mais célebre hino mariano, a mais bela composição mariana do rito bizantino. Um esplêndido hino. Akatistos canta o mistério da encarnação salvífica do Verbo de Deus, descreve a maternidade de Maria e canta o seu papel no mistério de Cristo e da Igreja. Não é possível precisar o autor desse hino. Certamente trata-se de um grande poeta, um eminente teólogo, um profundo contemplativo. O autor teve o mérito de traduzir numa oração a síntese da fé que a Igreja dos primeiros séculos professava a Maria. Tudo indica que esse hino, cujo original é em grego, tenha sido composto entre a segunda metade do século V e os primeiros anos do século VI, em Constantinopla. Assim diz João Paulo II. Queremos que este cântico universal
este poderoso e dulcíssimo hino seja a profecia de uma humanidade nova, a dos redimidos, que no cântico de louvor se reconhecem irmãos. E quanto à experiência cotidiana, nos põe diante das múltiplas formas de mal que derivam da pobreza do nosso limite, a renovada contemplação da comum salvação no Verbo, encarnado no seio da Virgem, é anúncio constante de uma nova fraternidade naquele único Senhor, irmão e mestre, carne da nossa carne, no qual a criação vence toda a opacidade e se faz transparência do invisível. A história da Virgem é a história dos redimidos, história de toda a criatura. E aqui tem o hino, a Catistos. Oferecimento inicial à primeira estação. O hino tem 12 estações. Vamos ler. A ti, Mãe de Deus, nossa guia, sempre vitoriosa, a ti nossos cantos de vitória. Eu, cidade por ti protegida, te ofereço este hino de louvor. Com tua força invencível, salva-me de todos os perigos, para que sempre te aclame. Virgem e Esposa, o mais sublime dos anjos foi enviado dos céus, para dizer ave à Mãe de Deus. Vendo-te, Senhor, feito homem, a sua angélica saudação, deteve-se extasiado diante da Virgem, aclamando assim. Ave, por ti resplandece a alegria, ave, por ti a maldição toda acesa, ave, reergues o Adão decaído, ave, tu estancas as lágrimas de Eva. Ave, mistério que excede o intelecto dos homens, ave, insondável abismo aos olhares dos anjos, ave, porque és o trono do Rei soberano, ave, porque tu governas quem tudo governa, ave, ó estrela que o sol anuncias, ave, em teu seio é que Deus se fez carne, ave, por quem a criação se renova, ave, o Criador fez-se em ti criancinha, ave, Virgem Esposa, estando cônscia Maria, de ser a Deus consagrada, assim falou a Gabriel. A tua mensagem é misteriosa aos meus ouvidos, é incompreensível, ressoa a minha alma. De uma virgem o parto miraculoso, anuncias exclamando, aleluia. Do século VII ao IX, agora na página 81. Que lindo, vocês vão vendo a riqueza da Igreja Católica, tudo aquilo que nós temos trabalhado demonstra que a Mariologia também foi sendo formada de um modo muito lindo por esses senhores que foram escritos, senhoras também, que vão entendendo profundamente esse mistério de Maria. E nós vamos continuar meditando isso, porque é tão profundo. Eu espero que vocês depois, eu quero fazer esse de en passant, história, para que nós tenhamos uma visão de conjunto, para depois falar de outros temas que não podemos furtar-nos, hein? Do século VII ao 11º, começa na página 81. Então vamos ver aí o que nós temos sobre esse tempo, tá bom? Vamos lá, diz assim, Santo André de Creta, que viveu de 660 a 740, bispo, pregador e liturgista, percebeu de modo particularmente profundo a santidade original de Maria, ponto de partida da nova criação. O Salvador do gênero humano queria realizar no lugar da antiga uma nova criação e uma nova ordem, como no passado de uma terra virgem e não contaminado, tinha tomado barro para plasmar o primeiro Adão. Assim agora, para realizar a própria encarnação, em lugar da terra primordial, se assim podemos dizer,
escolheu do meio da natureza uma virgem absolutamente íntegra e sem mancha. Ele se fez um novo Adão, ele, o Criador de Adão, para regenerar o antigo, sendo ele totalmente novo e não sujeito aos limites do tempo. Muito lindo, né? Vamos vendo como isso significa um avanço na teologia. Depois, teologia vivida, não só acadêmica. Desenvolveu-se no Oriente uma grande síntese doutrinal, bem expressa na devoção, na poesia e na arte, prejudicada, contudo, pela perseguição iconoclasta, que destruiu quase todas as obras artísticas então existentes. A que se conservaram, testemunham a teologia e a mística da beleza que inspiraram a arte bizantina. São João Damasceno, o último padre da Igreja do Oriente, destacou-se na defesa do uso de imagens. Sustentava que é lícito venerar ícones, já que a nossa veneração dirige-se à pessoa representada e nós honramos a Deus em suas obras. Numa homilia exprimiu sua alegria pelo nascimento de Maria. Filha digna de Deus, beleza da natureza humana, correção da progenitora Eva, graças ao teu nascimento, aquela que caiu foi reerguida, ó Filha Santíssima, honra das mulheres. Se a primeira Eva pecou e por ela entregou a morte, por ter servido a serpente contra o progenitor, Maria, ao contrário, fazendo-se serva da vontade divina, desmentiu a serpente mentirosa e introduziu no mundo a imortalidade. Depois, virando a página 82, Santo Anselmo de Cantuária, monge beneditino e bispo, inaugurou a teologia escolástica, que dá a Maria um lugar especial. Olha o que diz Santo Anselmo, atenção. Não existe nada que possa igualar a Maria. Não existe nada senão Deus que seja maior que ela. Deus deu a Maria o próprio Filho, igual a ele mesmo, que somente ele gera de seu próprio coração. E de Maria formou-se um filho, não um outro, mas o mesmo. Assim, este último é por natureza o único e o mesmo, Filho comum de Deus e de Maria. Toda criatura foi criada por Deus. E Deus nasceu de Maria. Deus criou todas as coisas e Maria gerou Deus. Deus, que fez todas as coisas, fez-se a si mesmo de Maria. E assim recriou tudo aquilo que tinha feito. Aquele que poderia fazer todas as coisas do nada, não quis recriar sem Maria aquilo que tinha sido estragado. Deus é, portanto, o Pai das coisas criadas, e Maria a mãe das coisas recriadas. Deus é o Pai que põe o ser em todas as coisas, e Maria é a mãe que restabelece na sua integridade todas as coisas. Deus gerou aquele por meio do qual tudo foi feito, e Maria deu à luz aquele sem o qual absolutamente nada é bom. Verdadeiramente o Senhor está contigo, e por dom do Senhor toda a natureza se torna devedora de ti. Ó boa mãe, te suplico, por aquele amor com que amas os teus filhos, concede-me que também eu ame o Senhor como tu amas e como tu queres que ele seja amado. Olha que lindo, não? Esse é o início da escolástica e o método é explicativo e, ao mesmo tempo, Santo Anselmo consegue ser bem profundo, sensível,
trazendo muita sensibilidade na forma de escrever. Séculos XII e XIII, aqui não podemos deixar de citar São Bernardo de Claraval, morreu em 1153, tornou-se célebre por seus mistérios, sobre os sermões sobre os mistérios de Cristo e de sua mãe, em particular sobre a Anunciação e a Assunção. Maria é nossa mediadora junto ao mediador. Esses sermões preparam para compreender melhor o que significa o papel de Maria. Ela é mediadora junto ao mediador. Com muita propriedade, diz Bernardo, Maria é comparada a uma estrela, porque assim como a estrela emite seu raio sem se alterar, da mesma forma a Virgem deu à luz o Filho, sem ferir a sua integridade. O raio não diminuiu o brilho da estrela, nem o Filho a integridade da Virgem. É ela a nobre estrela nascida de Jacó, cujo raio ilumina todo o universo, cujo esplendor refugie nos céus. Ó tu, que na instabilidade deste mundo é sacudido pelas tormentas e tempestades, não desvies o olhar do fulgor dessa estrela, se não quiseres ser arrastado pelos furacões. Se contra ti se insurgirem os ventos das tentações, e se bateres contra as rochas das tribulações, olha para a estrela e invoca Maria. Se é jogado pelas ondas da soberba, das ambições, da calúnia e da rivalidade, olha para a estrela e invoca Maria. Se és atirado de cá para lá, pelas ondas da soberba, das ambições, da calúnia e do orgulho, olha para a estrela e invoca Maria. Se a ira, a avareza ou a concupiscência da carne sacudirem com violência a navezinha do teu espírito, olha para Maria. Se perturbado pela enormidade dos pecados, confuso pela vileza da consciência e aterrorizado pelo medo do juízo, começares a ser absorvido pela voragem da tristeza e pelo abismo do desespero, pensa em Maria. No perigo, nas angústias e nas incertezas, pensa em Maria, invoca Maria. Ela esteja sempre na tua boca e no teu coração. E para obter a ajuda da sua oração, não esqueças de seguir o seu exemplo. Seguindo-a, não te desvias, invocando-a, não desesperas, pensando nela, não erras. Com seu apoio não cais, sobre a sua proteção não temes. Se ela te guia, não te cansas, se te é propícia, chega ao fim. Por isso que São Bernardo é chamado Doutor Mariano. Ele faz essa afirmação: Maria é mediador junto ao mediador, e ela é o aqueduto, porque por ela passa todas as graças, porque ela participou de um modo pleno da vida de Cristo. E é mediadora da graça, que é Cristo por excelência. Nós trataremos depois, quando falarmos da mediação mariana, que é meu tema de especialização também. No século XII começou a ser rezada a Ave Maria, embora as duas partes que a compõem só apareçam unidas no final do século XV. Santo Alberto Magno, que viveu de 1206 a 1280, mestre de São Tomás de Aquino, insiste que Maria não gera a divindade, mas aquele que ela gera, segundo a humanidade, é a pessoa divina do Filho de Deus. São Boaventura e São Tomás de Aquino colaboraram decisivamente para a formulação da doutrina mariana, fundamentada na relação singular de Maria com o Verbo feito carne para nos salvar. A maternidade divina de Maria passou a ser cada vez mais entendida não como uma maternidade somente física, mas, na prospectiva,
espiritual enunciada por Santo Agostinho. Lembrem-se, Maria concebeu de Jesus antes de tudo no seu espírito e só depois no seu ventre. Para São Tomás, a honra dada à mãe retorna para o seu filho, porque a mãe é honrada pelo filho. Então, queridos, vamos parar por aqui, já deu 50 minutos, vixe. Eu queria parar aqui em Tomás e Boaventura e começar com Duns Scoto, porque o tema é, temos que explicar e é muito lindo. E vamos então agora dar uma parada, próxima aula, nós vamos conversando sobre esse tema. Muito obrigado, vocês são muito generosos. Paz e bem. Salve Maria.